A Record TV recebeu uma nova indicação ao Emmy Internacional, considerado o Oscar da TV. A reportagem finalista traz um relato emocionante do repórter André Tal, que sofre do mal de Parkinson. Em um relato emocionante, ele mostra como é a rotina com a doença e participa de um tratamento experimental nos Estados Unidos. A história da reportagem indicada ao prêmio raramente se vê na TV. É a história de quem conta a história. Uma decisão difícil para o repórter André Tal, revelar ao público a luta contra o Parkinson. Eu, André Tal, sou portador do mal de Parkinson. Uma doença degenerativa que atinge milhares de pessoas no mundo. Quando eu fui diagnosticado, a primeira reação foi de vergonha, de humilhação. Então eu tentava esconder, mas com o tempo, com os anos passando, já fica difícil esconder os sintomas. E a energia que eu gastava para esconder das pessoas o que eu tinha, era a energia que faltava para eu me movimentar. Então surgiu a oportunidade de fazer o tratamento e eu falei, esse é o momento de abrir minha história, quebrar o silêncio. A reportagem foi exibida no Domingo Espetacular e mostrou em quase 30 minutos o drama vivido pelo jornalista desde que descobriu a doença. Revelou também o trabalho de um médico brasileiro que desenvolveu uma nova terapia para ajudar pacientes de Parkinson nos Estados Unidos. André foi submetido ao tratamento e teve resultados positivos. Eu fui tomar banho agora e aí passar shampoo na cabeça. E eu nunca conseguia fazer com a mão esquerda, sempre com a mão direita e a mão esquerda travava. O diagnóstico não foi uma sentença de que acabou a vida. Continuo fazendo esporte, continuo cuidando dos meus filhos, continuo trabalhando e o exemplo é esse daí. Apesar do diagnóstico de Parkinson, apesar do diagnóstico de uma doença neurodegenerativa, a gente está numa final de Emmy Awards, quer dizer, provando que é possível fazer coisas grandes. O Emmy Internacional é uma das maiores premiações dedicadas a programas e profissionais de televisão do mundo. A partir dele, a Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão reconhece a excelência das produções de TV fora dos Estados Unidos. Em 2020, a Record TV foi finalista na categoria Programa de Entretenimento. O reality Canta Comigo, na época, havia sido apresentado por Gugu Liberato, que também foi homenageado. Os finalistas do Prêmio Emmy Internacional 2022 foram anunciados hoje em duas categorias, notícias e atualidades. Os 8 indicados pela Academia que concorrem à estatueta nessas categorias são de 6 países: França, Reino Unido, Catar, Nigéria, Alemanha e Brasil. A categoria Atualidades tem 4 finalistas. Um documentário feito pela BBC na Nigéria conta a história de uma das organizações criminosas mais temidas do mundo. Uma produção britânica traz a luta de mulheres ativistas que se opõem ao presidente russo Vladimir Putin. Uma reportagem alemã sobre um ex-prisioneiro que passou 14 anos na prisão militar dos Estados Unidos, em Guantánamo. E a representante brasileira, produzida pela Record TV, Pesquisa de Parkinson. O vencedor será anunciado numa cerimônia dia 28 de setembro, em Nova York. Consequência de uma matéria que foi feita com coração, foi feita com verdade, mostrando a fragilidade que a gente dificilmente mostra quando a gente está em frente às câmeras como repórter. E eu acho que, além do prêmio jornalístico, o maior prêmio dessa matéria foi justamente a reação que ela provocou em milhares de pessoas. Através da minha reportagem, encontraram forças para ver que a vida não acabou.